Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz de Deus e de Jesus se faça em nossos corações neste momento. Nós vamos aqui iniciarmos a nossa exposição, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo que neste momento possam os nossos amigos benfeitores se fazerem presentes junto a nós, junto àqueles a quem nós elevamos o nosso pensamento neste momento, a fim de nos envolver com esse círculo de paz, de luz, de amor, para que possamos, todos nós, nesses poucos minutos que aqui estaremos juntos, aurirmos da espiritualidade superior, essas energias, esses beneplácitos que nos são derramados pelos nossos irmãos benfeitores, para que assim sendo, possamos nós também, de nossa parte, estarmos disponíveis, receptivos a essas emanações espirituais. Que todos aqueles a quem nós mentalizamos nesse instante possam receber essas emanações fluídicas, tranquilizando-os, fortalecendo-os, dando-lhes a força, a coragem necessária para seguir em frente, diante de tantas vicissitudes, tantas dores, tantas angústias. Mas sabemos nós que, apesar dos pesares, podemos contar com toda certeza com a presença de Deus, esse Criador de tudo e de todos, e do nosso Mestre, amigo e irmão Jesus, governador espiritual deste planeta. Assim, imbuídos por esse sentimento maior, damos aqui por iniciada a nossa exposição doutrinária desta noite. Meu nome é Bruno e nós aqui iremos tecer algumas considerações sobre um item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e esse item trata sobre a justiça das aflições. Esse capítulo ele inicia com uma citação neotestamentária, onde estava então Cristo juntamente com seus discípulos, reunidos em um monte, às margens do lago de Genezaré, que se encontra ao norte do estado de Israel. Ali Jesus, diante daquela multidão que estava ansiosa por ouvir Jesus, por ver, por tocar em Jesus, Jesus ali nos fala sobre as bem-aventuranças, que é um eixo da razão da sua vinda aqui na Terra. Então, dos vários ensinamentos que Jesus nos dá ali naquele momento, grandioso para nós cristãos, Jesus diz assim, segundo Mateus, em seu capítulo 5, versículo 4 a 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus.
Este ensinamento, ele nos remete automaticamente para a ideia de nós termos a atitude de fazermos, de realizarmos. Então vem implícito aquele outro ensinamento contido no Evangelho que trata sobre ajuda-te e o céu te ajudará. Nós vamos ver que nesta passagem do Evangelho, ela nos instiga, no sentido de nós refletirmos sobre os que choram, pois que serão consolados, os famintos, pois que serão sequiosos de justiça. Isso sempre empreende numa realização, que nós vamos ver posteriormente, em que ele está incutido nesta máxima essa necessidade de nós fazermos a nossa parte, de nós nos ajudarmos para que Deus, Jesus, nos ajude dentro da nossa capacidade de realização, de compreensão e da nossa necessidade, principalmente isso, da nossa necessidade evolutiva. Então nós vamos ver assim que, uma vez compreendido isso, nós vamos aqui mencionar Viktor Frankl, Viktor Emil Frankl. Ele foi um neuropsiquiatra austríaco. Ele viveu em Viena, na Áustria, e que desencarnou em 1997, aos 92 anos. De 1940 a 1942, nós vamos aqui contar muito brevemente um pouquinho da história deste médico, pois para que nós possamos entender bem as citações que nós faremos a respeito dele, para que não soe algo um tanto assim descolado, um tanto que é muito fácil um médico falar sobre essas coisas, porque ele não sabe o que é sofrimento. Pois bem, este homem sabe o que é sofrimento. De 1940 a 1942, ele foi diretor do Departamento de Neurologia do Roskilde Hospital, clínica para pacientes judeus. Colocando sua vida em risco, ele decide sabotar o plano nazista de fabricar falsos diagnósticos, salvando então inúmeros judeus da morte por eutanásia. Tendo sido preso, recebeu a tatuagem de prisioneiro número 119.104 e passa por uma peregrinação em 4 campos de concentração. Dr. Frankl ficou mundialmente conhecido depois de descrever a sua experiência dramática nos campos de concentração nazistas em seu best-seller internacional Em Busca de Sentido. Então, Dr. Viktor diz assim: o homem pode conservar um vestígio da liberdade espiritual, de independência mental, até mesmo nas mais terríveis circunstâncias de tensão psíquica e física. Este homem, ele tem propriedade em dizer isso, não só porque ele é um intelectual, um escritor, um médico, mas porque também ele, nesses campos de concentração, ele ali perdeu o seu filho, que estava então em gestação, perdeu a sua esposa nos campos de concentração, perdeu seus pais e perdeu um irmão. Perdeu no modo de dizer, ali morreram, ali desencarnaram esses entes queridos.
E apesar de tudo isso, ele teve forças para sobreviver a toda essa tragédia pessoal e também coletiva, né? Tendo em vista que o seu povo estava ali com ele, e ele, né, com o seu povo, onde houve uma ajuda mútua entre eles para ele poder sobreviver a toda aquela tragédia. Então, como nós vimos neste pensamento de Victor, né, o homem pode conservar um vestígio da liberdade espiritual, de independência mental, até mesmo nas mais terríveis circunstâncias de tensão psíquica e física. Forte isso, né, irmãos e irmãs? Pois muitas vezes nós estamos com um problema porque nós brigamos com a esposa, porque nós brigamos com o filho, porque nós brigamos com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o empregado, com o chefe. E nós ficamos terrivelmente irritados, incomodados com essa situação e passamos a espargir uma energia negativa, uma energia densa, uma energia pesada por conta dessas coisas. Mas vamos adiante. Qual é a nossa razão de existir, caríssimos irmãos e irmãs? Vejam bem, o título da nossa exposição é a justiça das aflições. Qual é a razão do nosso existir? E nós vamos buscar então em Mateus capítulo 5, versículo 48, o que Jesus disse sobre isso. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Para nós espíritas, nós não sabemos por que Deus nos criou. Mas uma vez que Deus nos criou, nós temos plena consciência a partir das informações que nos foram fornecidas pelos espíritos benfeitores e que estão contidas nas obras básicas, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Essas 5 obras básicas, elas nos levam a refletirmos sobre isso a todo instante. E para nós chegarmos a essa condição de sermos perfeitos, tal qual o nosso Pai é, e nós sabemos que isso Jesus utiliza aí para nós, espíritas, uma figura de linguagem, pois perfeito como nosso Pai, como Deus, só Ele, não existe outro. Não existe outro ser no universo ou nos universos tão perfeito como Deus. Como Deus, só Deus. Nós sabemos assim, então, pela informação do que os nossos irmãos benfeitores nos trazem, que nós chegaremos o máximo que nos é permitido próximos de Deus, que é esta perfeição, uma perfeição relativa com relação a Deus, mas absoluta com relação aos nossos demais irmãos que ainda não chegaram nessa condição. Então, para chegarmos a esta perfeição, isso se dá apenas através da evolução. E essa evolução, ela não é possível ser realizada numa única existência, seja ela até mesmo de 100 anos, 200, 300, 400, 500, 1000 anos. Numa existência só, é impossível nós chegarmos nessa condição de seres perfeitos, como está mencionado neste ensinamento. E que o Evangelho também trata sobre essa questão da perfeição moral. Isso é tratado tanto no Livro dos Espíritos como tratado no Evangelho segundo o Espiritismo. E é importante que se diga também que, conforme Mateus capítulo 5, versículo 18, Jesus disse: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, caríssimos irmãos e irmãs,
nós precisamos ser 100%. Né? Não adianta eu dizer assim, eu sou um pouco caridoso, eu sou um pouco solidário, eu sou um pouco tolerante, paciencioso, brando, pacífico, um pouco. Não, você tem que ser plenamente tudo isso. Você tem que ser perfeito. E a perfeição, nós sabemos, é 100%. Não é 99%, não é 80%, 50%, 10%. Não, é 100%. Pois bem, o que nos diz o Livro dos Espíritos na sua questão 967? Kardec pergunta para o espírito benfeitor: em que consiste a felicidade dos bons espíritas? Então, quando nós falamos um espírito bem-aventurado, um espírito perfeito, dentro daquilo que nós podemos chegar como espíritos perfeitos e que consta, conforme consta no Livro dos Espíritos, na ordem, na escala evolutiva, onde nós vamos encontrar uma escala de ordem primeira, segunda e terceira. E quando nós chegarmos a essa condição de espíritos, então, bem-aventurados, nós teremos essa felicidade plena. Mas que felicidade é essa? Né? Então é isso que Kardec pergunta. Em que consiste essa felicidade? E o espírito benfeitor responde: em conhecerem todas as coisas e não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam. E é exato da felicidade suprema. Mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la e para conseguirem trabalham, porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então nós vamos ver assim que para aqueles espíritos que vão galgando essa escala evolutiva, à medida em que vão evoluindo, eles vão tendo uma compreensão um pouco maior e melhor sobre a sua situação. A sua situação intelectual e moral. E quanto mais eles avançam, mais eles compreendem isso e menos egoístas, menos orgulhosos, menos irritadiços eles são. E mais humildes, mais solidários, mais caridosos, mais amorosos, mais afetuosos eles são. Pois bem, nós vamos ver por conta disso, desta passagem que nós vimos no Livro dos Espíritos, que Hamed, em Renovando Atitudes, capítulo que trata sobre eu não merecia, ele diz assim: assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. O que Hamed está querendo dizer com isso? Que nós estamos constantemente, irmãos e irmãs, reclamando de que eu não merecia isso, eu não merecia aquilo, eu não merecia ser desempregado, eu não merecia essa doença, eu não merecia que um ente querido meu morresse, sabe? Toda hora nós estamos lamuriando, queixando, querelando sobre alguma coisa que nós achamos que eu não merecia. E Hamed aqui está dizendo:
assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções. É um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. Queremos ser felizes? Tenhamos essa percepção de que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos e emoções. E esses sentimentos e emoções, eles geram consequências, sejam elas boas ou ruins, dependendo se os nossos sentimentos e emoções, nossos desejos, nossas ações são boas ou são ruins. Segundo o Dr. Victor, que nós acabamos de mencionar anteriormente, o sentido da vida reside para ele em encontrar um propósito, em assumir uma responsabilidade para conosco e para com o próprio ser humano. Assim, tendo claro um porquê, poderemos enfrentar todos os como, apenas nos sentindo livres e seguros do objetivo que nos motiva. Seremos capazes de gerar mudanças para criar uma realidade muito mais nobre. Foi assim, o Dr. Victor tirou este entendimento, este pensamento e este sentimento lá dos campos de concentração. Vendo dia após dia o sofrimento dos seus colegas, dos seus irmãos, das suas irmãs, que ali estavam a sofrer e a morrer diariamente. Se não fosse de fome, queimados nas câmaras, nos fornos, né? Ou mortos nas câmaras de gás. Nós vamos ver ali também que Hamed, nesta mesma obra Renovando Atitudes, e nesse capítulo Eu Não Merecia, sobre isso ele diz também assim: ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Sem a nossa permissão, sem nós consentirmos. É claro, né, irmãos e irmãs, que considerando que dependendo do estágio evolutivo em que nós nos encontramos, isso significa, independe se nós somos ricos ou pobres. Depende do grau evolutivo em que nós nos encontramos. Nós podemos superar, né? Nós temos uma capacidade de resiliência, né? De superação, de transpormos as montanhas que nos surgem, as montanhas físicas e ou espirituais, né? Que nos surgem na nossa vida ou não. Podemos nos acomodar, ficarmos reclamando da vida, achando que o culpado é o familiar, é o patrão, é o colega de trabalho, é o vizinho, que não nos deixam ser felizes e que nos fazem sofrer. Podemos nos acomodar aí e ficar até morrer reclamando, amargos, né? Acharmos que a vida está contra nós, que todos estão num complô contra nós, né? E ficarmos ali, vivendo aquela vidinha, esta sim, miserável. Irmãos e irmãs. Ou nós podemos optar, como o ensinamento que Hamed, que Kardec, que o Dr. Victor nos traz, de nós encontrarmos em nós as forças necessárias para suplantarmos estas dificuldades. Logicamente, irmãos e irmãs, nós não vivemos sós, nós vivemos em sociedade. E assim como nós influenciamos, e assim como nós contribuímos para uma sociedade melhor, né, em maior ou menor intensidade, grau, a sociedade, ela em maior ou menor grau, ela também nos influencia e ela contribui, ela colabora conosco para isso. Daí a responsabilidade individual e coletiva. Nós temos uma responsabilidade individual para com a nossa própria
a nossa própria evolução, mas nós também temos uma responsabilidade coletiva para com o meio que nós estamos vivenciando. Não é por acaso que nós reencarnamos num lugar onde existem várias pessoas. Se não fosse assim, nós reencarnaríamos num lugar isolado, numa ilha, no meio de um deserto, no meio de uma floresta, para viver ali sozinho. Mas como nós evoluímos na mesma medida em que nós ajudamos a evoluir, nós crescemos e nós somos felizes na mesma medida em que nós ajudamos a crescer e a tornar as outras pessoas, a ajudar as outras pessoas a serem felizes, então há esta responsabilidade individual e coletiva, essa responsabilidade social. Richard Simonetti, na sua obra A Voz do Monte, no seu capítulo Quando a Dor Redime, ele diz assim sobre esta questão do sofrimento, em que nós não fazemos aqui apologia ao sofrimento. Este capítulo, irmãos e irmãs, se lido e bem compreendido, bem-aventurados os aflitos, a questão do bem-aventurados os que sofrem, enfim, ele não é uma apologia ao sofrer, quer dizer, para eu evoluir, para eu crescer, para eu me desenvolver espiritualmente, eu tenho que sofrer? Não. O sofrimento, a dor, ela é uma consequência das escolhas que nós fazemos nas nossas múltiplas existências, inclusive nessa própria que nós estamos passando, em que estas consequências elas poderão se dar nesta mesma existência ou nas existências seguintes. Sobre isso, o Richard Simonetti ele diz assim: é preciso considerar, contudo, que não basta sofrer. Os que vivem a murmurar, que clamam ao alto por seus males, que se revoltam, que não se conformam, que se rebelam, estão marcando o passo. Suas dores não edificam nem depuram, suas lágrimas são ácidas e amargas, gerando males não programados, amarguras desnecessárias, infelicidade voluntária. Lembra daquela coisa, a minha carga é muito pesada, o meu fardo é muito pesado, Deus me deu uma carga maior do que eu posso carregar. Não. Quando nós reencarnamos, e nós sabemos pela literatura de André Luiz, nas várias obras que ele nos fala, na preparação que nós temos antes de reencarnarmos, em que nós reencarnamos com aquilo que nós podemos realizar, pois o propósito da reencarnação não é sermos felizes, não é amarmos e amarmos ao outro. Como nós podemos ser felizes e amar ao nosso próximo se nós vamos ter uma carga maior do que nós podemos carregar, maior do que nós podemos suportar? É na mesma medida, irmãos e irmãs, é na mesma medida. Mesmo para aqueles irmãos e irmãs que nascem impossibilitados de se locomoverem, de se moverem, esses têm ao seu lado, Deus coloca, nosso mestre, amigo e irmão Jesus coloca ao nosso lado pessoas que irão cuidar de nós, porque Ele jamais nos abandona. Se nós abandonamos pelo nosso orgulho e nosso egoísmo, muitas vezes filhos, em que nós abandonamos, nós, humanidade, em que muitas vezes alguns irmãos e irmãs, pela sua miserabilidade espiritual, abandonam filhos, até mesmo em latas de lixo. Deus não faz assim, Deus não age assim. Deus nos envolve com seu amor, com seu carinho e nos deposita na mão de seres que irão cuidar de nós, de uma forma ou de outra. Mas continua o Richard Simonetti dizendo que os desajustes maiores que afligem a criatura humana não são decorrentes dos débitos do passado, e sim da rebeldia do presente. Não sofremos tanto pelo resgate. A dor maior decorre do fato de pretendermos recusar o sofrimento. Ou seja, nós ficamos irresignados. Nós ficamos raivosos. E ele dá um exemplo.
Ele diz assim: é a lamentável situação do devedor que marca dia para o credor vir receber seu dinheiro, e quando isso acontece, recusa-se terminantemente a pagar. Assim somos nós. Antes de reencarnarmos, muitas vezes nós concordamos em passarmos por essa ou aquela dificuldade, para que nós possamos evoluirmos, reparar os nossos erros e seguirmos em frente. E nós, quando chega o momento do ajuste de contas, nós nos revoltamos, nós nos rebelamos. E isso, irmãos e irmãs, essa questão do ajuste de contas, vamos dizer assim, o ajuste de contas é com nós mesmos, é com a nossa consciência, é com o eu espírito, é com nós, não é com mais ninguém, é conosco. Nós precisamos ter, como foi dito anteriormente, nós temos uma consciência livre, capaz de podermos realizarmos grandes coisas. Nós só iremos realizar grandes coisas à medida que nós formos livres. Não livres fisicamente, nós podemos estar livres, presos, aprisionados. Como exemplos nós tivemos aí de egressos do sistema penitenciário, no mundo todo, exemplos, em que inclusive escreveram livros e que mesmo presos, eles souberam superar aquela dificuldade. Porque eles estavam livres mentalmente. Ninguém os prendeu em espírito. Agora, se nós nos sentimos assim, é uma escolha nossa. Sérgio Lopes, na sua obra No Código do Monte, no capítulo que trata bem-aventurados os aflitos, ele diz assim: o sofrimento sozinho não gera progresso. As aflições em si mesmas são experiências que acionam sentimentos, mas que quem escolhe como vai reagir a essas situações é a própria pessoa. Diríamos que as aflições são oportunidades evolutivas a serem aproveitadas para o desenvolvimento interior. A dor pode ser um instrumento construtor de felicidade, no entanto, ela em si mesma não gera felicidade. Vou repetir: a dor pode ser um instrumento construtor de felicidade, no entanto, ela em si mesma não gera felicidade. Então, o que o Sérgio Lopes está nos dizendo? Irmãos e irmãs, está nos dizendo que não basta eu sofrer. Se eu não aprender com esse sofrimento a superar as minhas dificuldades, o meu orgulho, o meu egoísmo, não adiantou aquele sofrimento. E ele diz mais: o ensinamento aponta para uma virtude a ser desenvolvida, e essa virtude ela se chama resignação, a virtude que nasce do sofrimento. E sobre isso, sobre a resignação, Hamed, na obra Renovando Atitudes, no capítulo Servilismo, ele diz assim: a resignação é o consentimento do coração. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. E aí ele diz, ou melhor, os sentimentos falarão mais alto e a criatura abdicará o seu direito em favor de alguém ou de alguma causa, por livre e espontânea vontade, já que o direito era de sua competência. Ele tinha o direito ele tem o direito de decidir o que ele vai fazer com aquilo que lhe chega. Se ele quer ir para o sofrimento, ou se ele quer ir para a liberdade. Mesmo que esteja preso. Preso numa cela, num campo de concentração ou numa cama. Ele tem a escolha. O que ele vai fazer com isso? Que aprendizado ele vai tirar daí? E sobre isso, o Dr. Victor diz assim: podem roubar tudo de um homem, salvo uma coisa, a última das liberdades humanas, a escolha da atitude pessoal frente a um conjunto de circunstâncias para decidir seu próprio capítulo. Seu próprio caminho. E aí
nós vamos nos encaminhando para o encerramento, caríssimos irmãos. Nós vamos observar o quê? A inobservância desses sentimentos, ou seja, a nossa incapacidade de resignação. E a resignação aqui, ela não quer dizer assim, por exemplo, eu fui demitido, então eu tenho que me resignar, porque disseram que eu tenho que me resignar, eu vou ficar em casa rezando, orando, pedindo a Deus para me arrumar um emprego. Não, não funciona assim. Funciona como? A resignação. Eu fui demitido, então eu vou, no outro dia, procurar emprego. Pedir a proteção espiritual, pedir a ajuda espiritual e vou procurar emprego. Eu adoeci. Deus quer que eu adoeça, que eu fique doente, que eu fique mal, que eu fique assim. Então eu vou ficar assim, vou baixar a cabeça e vou ficar orando a Deus aqui para que Ele tire essa doença de mim. E eu não vou procurar um médico? Não, eu tenho que ir procurar um médico. Eu vou me resignar, ou seja, a questão do consentimento, né? Porque eu adoeci, né? Dessa ou daquela forma, ou por minha culpa ou não, né? Mas eu adoeci. Já que eu adoeci, então, o que resta eu fazer? Procurar ajuda. Procurar um médico, procurar um profissional que vai me ajudar a sair dessa situação em que eu estou. A inobservância desse ensinamento vai gerar o quê, caríssimos irmãos e irmãs? Vai gerar uma baixa tolerância à frustração. E o que é esta baixa tolerância à frustração? É a pouca capacidade que o indivíduo possui ao lidar com uma situação frustrante ou desfavorável. A frustração acontece quando algo não sai de acordo com a expectativa e gera um certo sentimento de impotência. É uma das emoções mais comuns do ser humano. É preciso aprender a lidar com a frustração para que os sentimentos negativos que ela traz não se sobressaiam, não tomem conta de nós, não nos paralisem. O sentimento de frustração, quando não é bem assimilado, traz desmotivação, comportamento agressivo e pode até fazer com que as pessoas desistam dos seus objetivos e até mesmo da sua vida. Podemos perceber a baixa tolerância à frustração numa pessoa quando ela reage com irritabilidade fácil, desmotivação, tem dificuldade em se comunicar sobre o que a está frustrando, podendo ser até violenta, desiste fácil das coisas, tem muita resistência em lidar com situações mais complexas e acaba distorcendo sua visão de mundo. Geralmente, pessoas com baixa tolerância à frustração acabam adquirindo problemas, por exemplo, de autoestima e autoconfiança. E nós sabemos que isso é um limitador grave para que a pessoa possa superar as dificuldades. Irmãos e irmãs, então nós temos que desenvolver instrumentos, ferramentas capazes de não nos deixar chegar a essa situação. E para encerrar, então, eu termino aqui com uma citação de Kardec, do item 3 do capítulo 5, que ele diz assim: desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. E esta causa, irmãos e irmãs, não está em Deus. Esta causa está em nós, nas nossas escolhas. O que escolhemos ou deixamos de escolher. É isso que nos faz sofrer ou nos faz ser felizes. Que a paz de Deus, de Jesus, se faça em vossos corações, nos vossos familiares, nos seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, conhecidos ou desconhecidos,
encarnados ou desencarnados. Que o divino amor se faça sentir junto àqueles irmãos e irmãs que cometeram suicídio ou que o tentaram. Aqueles irmãos e irmãs que se encontram nos hospitais, nas clínicas, nos orfanatos ou nas casas de detenção. Aqueles irmãos e irmãs que, não tendo para onde ir, moram sob as pontes, os viadutos, as marquises e até mesmo ao relento. Que o teu divino amor, Senhor, se faça sentir junto àqueles irmãos e irmãs que nesse instante encontram-se às voltas com as guerras, com as destruições, com a fome, com as doenças. Que o teu divino amor se faça sentir junto às autoridades políticas do mundo, do nosso continente, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Junto às autoridades judiciárias, igualmente. Junto às lideranças religiosas, de todos os credos, para que possamos, todos nós, Senhor, comungarmos nesse pensamento de amor, de benevolência, de indulgência, de perdão e de justiça social. Que a paz do Cristo e de Deus esteja com todos nós. Paz e luz, queridos irmãos.